noite, você que está acompanhando a TV Câmara, está começando o programa Simpasso na TV. Essa que é uma parceria da Câmara de Vereadores, através da TV Câmara, com o Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. Estão aqui comigo hoje os vice-presidentes do Simpasso, Sandro Roberto Riffel. Boa noite, Sandro. Boa noite Simpasso na TV. Tainá, colega Everson da Luz, telespectadores, servidores municipais e principalmente os associados do nosso Simpasso. Também o colega Everson da Luz Lopes. Boa noite, da Luz, bem-vindo a mais um programa. Boa noite, Tainá, boa noite, Sandro, boa noite muito especial a todos os nossos servidores públicos municipais e boa noite a você da comunidade que prestigia o nosso programa Simpasso na TV. E no nosso programa de hoje, você, servidor, vai compreender um pouco mais da luta do Simpasso com o Poder Executivo pela pauta de reivindicações, os prazos, as demandas deste ano. Por isso eu começo falando, Sandro, que desde janeiro, então, o Simpasso ele vinha entregando ofícios, solicitando reuniões, realizando assembleias, até mesmo foi realizada uma paralisação para que o prefeito Pedro Almeida tivesse a sensibilidade de avançar nos itens da pauta de reivindicações. Fala um pouquinho para a gente, então, desse histórico, lembrando por que lá em janeiro que vocês começaram ainda essa luta. Sim, já é histórico, sempre a diretoria do sindicato, no início do ano, os primeiros dias de janeiro, nós realizamos a nossa assembleia, em que diversos servidores de várias categorias e cargos estão conosco lá, conversando e debatendo e trazendo para nós as demandas funcionais. Desta forma, nós confeccionamos a nossa pauta de reivindicações e assim que pronta, 1, 2, 3 dias após esta assembleia, nós encaminhamos para o Poder Executivo, para apreciação do prefeito. Nós protocolamos este ofício e também já nos colocamos à disposição para que ocorra reuniões para que a gente possa avançar, construir juntos pautas e avanços que contemplem os nossos servidores municipais. Bom, então, Sandro, entregue esse ofício, que vira, como você disse, um processo administrativo. Esse ano, se não me falha a memória, foi entre o dia 10, 12 de janeiro, então a gente sabe bem cedo. Mas, então, qual é o retorno que o Executivo dá? Ele atendeu ainda em janeiro? Como é que foi isso? Normalmente, meses de janeiro e fevereiro são meses que nossos secretários tiram férias. Então, aí já inicia acumular as nossas demandas, porque nós encaminhamos o ofício, as nossas pautas, mas elas ficam represadas por conta de que muitos dos secretários das comissões em que o prefeito determina, né, que seja uma comissão de negociação, estejam em férias, né? Então, aí já começa um pouquinho a dificultar as coisas para o sindicato. Também o prefeito comumente ele determina essa comissão de negociação, né, composta por secretários, e este ano, até o da Luz também pode contribuir nessa parte, este ano especialmente, nós pedimos que a pauta de reivindicações fosse priorizada, tendo em vista a questão do período eleitoral, né? Essa questão de um espaço pequeno de tempo para que pudéssemos encaminhar, para que o prefeito pudesse encaminhar projetos para a Câmara de Vereadores. O pedido foi que o debate acontecesse em conjunto com a data base que ocorre em março, né? Isto, o que acontece? Nós temos a pauta de reivindicações, o problema é que chega em março já tem a negociação da data base, né? Daí já são 2 assuntos e especialmente esse ano nós pedimos para que trabalhássemos concomitante data base e pauta de reivindicações, já que não teria sido apreciada em janeiro e fevereiro,
mas isso não aconteceu, a comissão não acatou o nosso pedido, né? Não foi sensível ao pedido do sindicato, nos justificando que primeiro teria que ter a conclusão do índice da database para depois poder avançar na pauta de reivindicações. Foi realizado então, Sandro, ou da Luz também, se quiser complementar, algum movimento para fortalecer esse pedido? Explica melhor essas ações efetivas do Simpasso. Assim, vou só fazer uma retomada para que quem não esteja assistindo, o servidor, possa entender sobre prazo eleitoral. Quando o sindicato, como o colega Sandro abordou, entregou um ofício da nossa Assembleia, que costumaz se reúne todos os meses de janeiro, todos os anos, nos reunimos e a gente vê todas as demandas das nossas categorias. São mais de 70 categorias e essas categorias a gente tem comissões sindicais. E essas comissões sindicais se reúnem com o nosso Conselho Fiscal, com a diretoria, para que a gente possa recepcionar todos os estudos e todas as demandas e tornar, então, uma pauta de reivindicação aonde a gente leva ao Poder Executivo, né, por categoria, por setor, para que essas demandas, ao transcorrer do ano, elas possam ser atendidas pelo Poder Executivo Municipal. Mas esse ano, em virtude dos prazos eleitoral, porque nós temos uma campanha eleitoral a nível nacional, e nós temos uma lei, a Lei 9.503, que baliza, então, e norteia, por assim dizer, os prazos eleitorais. É a lei eleitoral, juntamente com as resoluções de 2024, que pautam o que pode, o que é vedado aos gestores municipais, até quando que eles podem enviar projetos que venham contemplar, então, essas demandas das pautas que são construídas com o sindicato e os servidores. Quando o Sandro fala que a gente pediu desde o início, é porque nós sabemos, nós somos sabedores, o nosso servidor está assistindo, que nós temos os 12 meses acumulado, então para esperar fechar, nós fechamos em fevereiro, início de março, e dá o acumulado, então, do mês de fevereiro, dos últimos 12 meses, dos índices inflacionários, para que a gente possa discutir, então, e o Poder Executivo enviar o mais breve possível o projeto de lei contemplando a reposição salarial anual. Que, diga-se de passagem, nossos servidores acompanharam essa luta junto com o sindicato, tivemos um ganho real consecutivo pelo segundo ano. Isso é em detrimento uma luta do Simpasso, juntamente com os servidores. Nós esperávamos que o Poder Executivo pudesse evoluir mais. O governo federal trouxe 3,85 de ganho real para, então, os servidores da esfera privada. Os servidores públicos aqui do município tiveram apenas 1,05, mas foi um avanço em virtude de 7 anos que a certidão não possibilitou, né, avanço de ganho real, então houve um achatamento salarial. Com isso, o sindicato solicitou que nós pudéssemos discutir antes, então, a pauta de reivindicações, né, porque o Executivo podia ter chamado nós e feito essas discussões, e passado até o seu grupo gestor, como o Sandro está colocando, que ele pudesse olhar e balizar quais os projetos de lei que poderiam ser enviados, né, o mais breve possível, antes do prazo eleitoral. Prazo eleitoral, a data base, então, são 180 dias pela lei eleitoral, que você pode dar, e se expirava até ali por 5 de março, 180 dias, então, com ganho real. Então, assim, ele mandou em caráter de urgência, o Poder Executivo mandou, para que pudéssemos ter ganho real. A partir daquele momento, era só reposição inflacionária, né? Então, após os 180 dias. E, nesse curso e lapso temporal, nós temos os 90 dias, né, que fechou agora há pouco, dia 6 de julho. Até o dia 6 de julho, ele poderia ter enviado as readaptações de vantagens que a Lei Eleitoral 9.503, no seu artigo 73, ele traz
que o Executivo Municipal não pode enviar projetos de readaptação de vantagens a partir de 6 de julho de 2024. Mas até 6 de julho, e essa foi a luta junto com as categorias, na busca, com muitas vigílias, semanalmente, o Executivo, nós ali no Executivo, a diretoria do Simpasso, buscando sensibilizar o prefeito Pedro Almeida e enviar, então, esses projetos que tivessem dentro da nossa pauta do exercício de 2024. Porque, como eu iniciei falando, cada exercício é construído uma pauta de reivindicação. E esse exercício de 2024, o Poder Executivo deixou expirar o prazo e não atendeu essa demanda. E nós temos infinitas outras demandas que também são pauta de reivindicação, que não geram custos, né, Sandro? Que não iam gerar um acréscimo no nosso comprometimento com o pagamento pessoal. Ou seja, uma questão da certidão. A certidão nossa com o Tribunal de Contas, nós temos um limite. Tem um limite prudencial e tem um limite máximo que um governo municipal. 51,10 é o limite prudencial, 54 é o limite máximo. Mas nós estamos na casa dos 48, né, Sandro? Quantas categorias o prefeito poderia ter atendido o Simpasso e enviado? O Sandro até pode nos colocar aqui algumas das categorias que nós tínhamos, assim, ó, uma grande expectativa, né, Sandro? Que houvesse por parte do prefeito Pedro Almeida essa sensibilidade de enviar esse projeto, porque não haveria nem repercussão com o comprometimento de gasto pessoal em nossa certidão. Né, Sandro? Perfeito, Daluz, Tainá. Ouvindo vocês aqui, eu até retorno um pouquinho mais diante da inércia do Poder Executivo em mandar projetos, em avaliar a nossa pauta de reivindicações. Não nos restou nada a não ser ouvir os nossos servidores e fazer atos públicos, fazer a paralisação. Até me chama a atenção que essa paralisação nossa, ela teve centenas de servidores, mesmo diante de uma prévia ameaça em descontar nos contra-cheques dos servidores as horas que estavam ali reivindicando seus direitos. Mesmo assim, os servidores estiveram no Paço Municipal e estavam bastante convictos, estão muito convictos que com união a gente consegue avançar. Com relação ao que o Daluz comenta dos servidores avançar em pautas que não trazem comprometimento da Folha, isso nós fizemos esse exame lá com a diretoria, pedimos que a comissão do prefeito também tivesse esse olhar sensível de verificar, então, já que o problema era o comprometimento da Folha diante do concurso público que se avizinha, e isso para nós, o concurso público é uma demanda de muitos anos dos servidores, mas ela é uma necessidade funcional e que o administrador ele tem que resolver, né? Então o concurso público ele é importante, mas ele não pode ser objeto para avançar para os servidores atuais que não tenham prejuízo por causa das novas contratações. Então, mas mesmo assim a gente elencou internamente, também conversou com o Poder Executivo para que fizesse essa avaliação. E tem cargos, tem ações que poderiam ser desenvolvidas. Eu cito aqui, por exemplo, o adicional do risco de vida para os servidores, né? Contemplaria em torno de 7, 8 categorias. Vejam só, colegas, hoje o adicional de risco de vida aqui em Passo Fundo é pago 10%. Em outros municípios do estado, as prefeituras pagam 30%. 50% até 100%. Olha aí, uma novidade. Então, o que nos remete a pensar que dá para valorizar mais os servidores. Também é importante salientar que essa é uma verba indenizatória, ela não repercute na questão da certidão do Tribunal de Contas. Ainda, este avanço,
ele, aqui em Passo Fundo, ele é pago sobre o padrão e grau inicial do servidor na carreira. E nós entendemos que esse seria um adicional que deveria ser pago, o percentual, além dos 30%, ainda que fosse com base no grau em que o servidor se encontra na carreira. Perfeito, Sandra. Me permite complementar a tua fala. Então, além desses servidores, né, o sindicato apresentar aqui, esses servidores que não trariam, então, nessas demandas adicional do risco de vida e outras demandas que o sindicato apresentou, que não trariam uma repercussão na certidão, comprometimento e gasto pessoal, esses servidores, eles têm um duplo prejuízo, porque o que, além de ser dentro do estado do Rio Grande do Sul, para não se ater a nível Brasil, o menor percentual pago para essa categoria de 10%, ou seja, se a gente for fazendo estudos de outros municípios, nenhum município tem somente 10%, é acima de 10% e em cima do grau do plano de carreira que a pessoa está, e não no seu grau inicial quando ela entra. Então ela tem um duplo prejuízo. E a expectativa por parte do sindicato é que o Poder Executivo levasse em consideração essas argumentações técnicas que nós levamos ao Poder Executivo, o lapso temporal que até 6 de julho ele poderia readaptar vantagens, falar por menores percentuais. Vamos pegar um caso prático dos nossos motoristas, os nossos motoristas que estão nas 16 secretarias. Eu quero que os servidores me perdoem se nós for citar e elencar categorias que já estão com um achatamento salarial muito grande. Estou falando aqui dos motoristas, poderia falar dos operários, poderia falar das serventes, das cozinheiras, das secretárias de escola, tantas outras categorias que vêm com achatamento salarial com um padrão. É aquilo que nós pedimos, a sensibilidade do senhor prefeito Pedro Almeida, que neste momento, onde nós temos uma certidão, que sim, que é possível, Sandro, e vou dizer, o concurso público, uma conquista do sindicato, porque nós temos um déficit de pessoal, mais de 1.000 pessoas, vai ser em torno de 500 servidores que a prefeitura vai chamar, em princípio, através desse concurso. Mas é o dobro da necessidade e uma luta muito grande que o Simpasso fez para que essas pessoas venham. Mas devido ao prazo eleitoral que nós estamos falando aqui, não pode ter nomeação este ano. Então, o impacto na certidão não ia trazer para esse exercício. A certidão ela ficaria confortável para fazer reenquadramento dessas categorias que têm um salário diante de um contexto a nível Rio Grande do Sul bem menores, essas categorias. Vamos falar de motorista, vamos falar dentro de Passo Fundo, vamos pegar o nosso motorista. Nosso motorista aqui de Passo Fundo, da nossa prefeitura, ele ganha menos do que da esfera privada. Vai pegar o motorista aqui da Coliurb, ele ganha mais. E ele é da esfera privada. Ele não é regido por um plano de carreira, por um estatuto, que, em síntese, deveria ter um melhor reconhecimento, um plano de carreira mais confortável, porque ele não goza de um fundo de garantia lá para o final da sua carreira. Então, ele deveria ter isso. E não, ele ganha menos que a esfera privada. E se nós for se ater a outros municípios, também o motorista aqui de Passo Fundo, da prefeitura, ele ganha bem menos. E nós pedimos o seguro frota. O motorista sai, ele é responsável pelo caminhão, pelo veículo, pelo transporte, tudo, e ele responde civil, criminalmente, tudo. Ele está ali, e muitas vezes acontece de bater e algum motorista, inclusive, sofrer algumas ações agressivas e ele tem que desembolsar do seu próprio bolso, ou como alguma autuação, ele desembolsa do seu próprio bolso. O motorista, ele tem que pagar exame toxicológico a cada 2 anos do seu bolso. E administrações anteriores pagavam esse exame toxicológico. E o sindicato vinha pedindo que, para ter essa sensibilidade de pagar, implementar então, regulamentar essa lei. O Simpasso instruiu o processo administrativo, a administração disse, olha, nós não temos lei para regulamentar. Mas não tem lei, mas não faz nada. Então, assim, qual é a valorização? O
se tu não consegue nem se ater a algumas coisas que tu não está pedindo, nem olha, tu não quer majorar o salário, reenquadrar algumas vantagens, mas tu não quer nem pagar algo que é para a carteira desse motorista, para a atividade laboral, que as empresas privadas pagam. As empresas privadas pagam o toxicológico a cada 2 anos para aquele município, para aquele servidor da esfera privada. Em outros municípios já acontece, o nosso município não acontece. O nosso município, o servidor, ele quer continuar com uma formação e uma qualificação, que os nossos servidores são muito bem qualificados, seja da educação, seja das obras, seja da saúde, da segurança. Todos os servidores, eles procuram ter uma qualificação continuada, mas de recursos próprios. Não que o nosso município esteja realmente trazendo esses benefícios que o sindicato desenvolve dentro dessas pautas, né, que é para que esse servidor possa trabalhar, né, com melhor ânimo, dizendo, olha, o município reconhece, o meu município, o meu prefeito reconhece o nosso trabalho. Não, infelizmente, o nosso município de Passo Fundo, nós temos feito árduas pelejas, duras peleias com o município para trazer algumas manutenção de direito e avançar em outras, né, Sandro? Como tu diz aí, inclusive tivemos que fazer atos públicos aonde o executivo estava cerceando o direito líquido e certo constitucionalmente de um servidor público através do seu sindicato representado, com o edital, com a assembleia, ser avocado para vir para essa assembleia e dizer, não, olha, nós queremos lutar aqui, nós queremos reivindicar. Aí lança uma norma, um dia antes dessa, diz, olha, se você vir e vamos descontar o teu salário, você não pode vir. Sandro, eu vou pedir com licença para você, porque nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Mas em seguida retornamos com esse assunto. Você que está nos acompanhando, não saia daí, pois nós já voltamos a falar um pouquinho mais sobre a pauta de reivindicações e outros assuntos, prazo eleitoral, aqui no Simpasso na TV. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o programa Simpasso na TV, dando continuidade a esse segundo bloco com Sandro Roberto Riffel e Everson da Luz Lopes. Sandro, foram mais de 70 dias entre data base e uma nova reunião com o Executivo Municipal. E também eu queria que tu falasse, além disso, que esse ano o documento da pauta de reivindicações foi composto por 36 itens. Claro que aqui a gente não vai falar de todos, mas eu gostaria que você falasse alguns deles, itens que já são trazidos nas pautas há muito tempo. São itens que a gente debate internamente, conversa com os nossos servidores e, diante da Assembleia de Janeiro, a gente traz para o Executivo. Na sequência disso, durante o ano, vem surgindo questões e outros assuntos que também demandam urgência. Daí nós realizamos, confeccionamos ofício, esse ofício a gente protocola e vira um processo. Também, então esses 36 itens, eles seriam aumentados consideravelmente se nós analisarmos pauta de reivindicações e mais processos administrativos. Claro que a tua questão ela vem devido ao concurso público, o comprometimento da folha e a certidão do Tribunal de Contas, ela vem falando sobre pautas que não comprometem a folha de pagamento. Para nós, todas as pautas são importantes, né? Teríamos demais assuntos para falar. Essa questão do risco de vida é uma parcela indenizatória. Tem questões da promoção do nível que deveria ser atendida aos colegas do nível médio.
Também, hoje, a realidade para a aposentadoria, ela é outra, então também o nosso plano de carreira, ele estagna. Verdade, Sandro, o nosso plano de carreira, ele traz uma estagnação na questão de letras, bem lembrado, né, Sandro? Nós temos possibilidade, e isso não traria uma repercussão, porque nem um dos itens abordados, né, Sandro? Nem um dos itens aqui abordado, porque os nossos servidores entendem a comunidade, da nossa pauta nesse ano, traz aqui algo que não vai ser suportado dentro da nossa certidão com comprometimento de pagamento pessoal. Os itens eram possíveis ser avançados. Faltou uma vontade política do senhor prefeito Pedro Almeida em atender e avançar. Essas letras, como tu bem coloca, poderíamos ter dentro do plano de carreira mais letras dessas. Mais ou 3, 4 letras, né? Seria interessante para que motivasse o servidor a permanecer trabalhando e produzindo para a administração. Também tem a questão da redução das cargas horárias, né, que poderiam ser também contempladas principalmente para os profissionais da saúde, né, que estão aí, já trabalharam em anos anteriores 6 horas por dia e foi... O escalonamento, né? E isso teve um sucesso na época, também daria para pensar, e são profissionais que é exaustivo, então seria bastante importante para a qualidade de vida desses servidores, né, a redução da carga horária. Então, teria muitos assuntos com relação à carga horária. Mas eu também entendo que tem que ter vontade política. Tem que ter vontade política, e isso, nesse ano, não aconteceu por parte do gestor, e nós entendemos que vamos continuar lutando, vamos continuar peregrinando, visitando as unidades de saúde, mostrando a realidade dos locais de trabalho, porque nós entendemos que máquinas, prédios serem sucateados é muito grave. Agora, mais grave ainda é sucatear a autoestima do servidor público. E isso, infelizmente, vem acontecendo aqui em Passo Fundo. Não só a autoestima, sendo, como você comentou, a própria saúde do servidor, né? O servidor está mentalmente, muitas vezes fisicamente cansado, esgotado. O servidor, quando a diretoria do sindicato, ela visita os locais de trabalho, tem muitos servidores que se sentem até constrangidos em mostrar o local de trabalho, né? Porque daqui a pouco ele tem até vergonha de dizer que um banheiro é ocupado por 10, 15 pessoas durante 6, 8 horas por dia, né? E isso é constrangedor, colegas, é constrangedor, população de Passo Fundo. Então, é por isso que o sindicato, ele vai fazer as visitas, ele vai fazer a fiscalização e ele vai demonstrar para a comunidade que temos que ter um olhar dentro de casa. Temos que olhar para a prefeitura internamente para que ela tenha qualidade e possa prestar bons serviços. A gente sempre diz, os gestores, as administrações, elas passam, mas os servidores ficam. E eles têm que ficar com saúde, com qualidade de vida para poder prestar um bom serviço para a população. Perfeito, Sandro. Como ele colocou da luz, então, mesmo após o prazo eleitoral ter sido encerrado, a luta continua, a fiscalização, a cobrança e a busca pelos direitos segue. Perfeito, Tainá, bem colocado. O prazo eleitoral, ele traz essa vedação. Todavia, esse sindicato vai continuar reunindo as categorias, visitando os locais de trabalho, porque muitos locais de trabalho nós temos instruído, além de processo administrativo, como o Sandro tem colocado, nós temos que, infelizmente, levar denúncias ao Ministério Público do Trabalho pelas condições desse trabalho. O Sandro até foi benéfico aqui em dizer 8, 10 pessoas só que atuam naquele local, fora as pessoas externas, né, Sandro, que vêm e utilizam muitas vezes somente um banheiro ali no local, ou seja, a precariedade dos locais de serviço. E vocês têm nos acompanhado nas redes sociais, nas mídias sociais do sindicato, nós temos colocado para que os nossos servidores de outras secretarias possam ver a realidade. Por quê? Porque as mídias sociais da prefeitura, elas repercutem uma mídia social que está tudo bem, que praticamente que o Passo Fundo parece que é a 7ª, 8ª maravilha de todas as coisas. Só que por trás aqueles que estão nos bastidores, que realmente fazem com que Passo Fundo avance, que as pessoas sejam valorizadas,
Esses que estão nos bastidores não são valorizados, que são os servidores, que são os prestadores de serviços. Com a precariedade dos seus locais de trabalho, não são valorizados pelo Poder Executivo com avanço e atendimentos, mas esse sindicato vai continuar reunindo, vai continuar fiscalizando, vamos continuar construindo pautas, construindo minutas para apresentar de possíveis direitos e que são exequíveis e podem ser implementados pelo Poder Executivo. E quando o Sandro bem fala, agora que num avanço que nós tivemos com a reforma administrativa, que a reforma administrativa nós conseguimos, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, fazer junto com os servidores que acreditam no potencial do sindicato, acreditam na nossa gestão, na nossa diretoria, nós fizemos uma história dentro do Estado do Rio Grande do Sul, o único município que nós conseguimos criar um quadro especial assegurando os direitos do nosso plano de carreira, do Estatuto, para que não houvesse nenhuma perda de direitos e também não houvesse uma terceirização em massa com a extinção de categorias. Fizemos um grande avanço, um passo considerável, Sandro, foi a promoção. A promoção do nível superior começou com os projetos do Simpasso. O Simpasso 2021, reunimos diversas categorias e apresentamos ao Poder Executivo essa possibilidade, que é uma formação e qualificação continuada que os servidores fazem, mas que o Poder Executivo possa trazer esse reconhecimento. Foi um avanço que foi trazido para o nível superior. Agora nós vamos continuar reunindo as demais categorias e apresentando ao Poder Executivo essas minutas de poder também trazer esse avanço e esse reconhecimento dentro de uma formação e qualificação continuada ao nível médio e fundamental a todos os nossos servidores que acreditam no Simpasso. Por isso, espero o seu local de trabalho, logo mais, Simpasso passando aí, para, junto com você, construir demandas que são possíveis, independente, como o Sandro fala, se vai ser esse governo no ano que vem, ou se vai ser outro, vamos sentar, vamos lutar e vamos continuar construindo melhorias e direitos aos nossos servidores públicos municipais. Até porque essas melhorias, elas não atingem apenas os servidores, quando a gente fala de infraestrutura, é para toda a comunidade que usufrui desses serviços, certo? Bem colocado. Perfeito. Nesse sentido, nós sempre falamos, nós somos servidores municipais, somos pagos pelos cofres públicos, né? Até a gente ouve falar, está aí nos jornais, que a arrecadação do município está aumentando. Eu entendo, ou nós entendemos, podemos entender também que se a arrecadação ainda está aumentando, a população deve estar pagando mais taxas, mais impostos, mais tributos, e de certa forma queremos que Passo Fundo cresça, mas cresça com um desenvolvimento equilibrado. E para isso também nós temos que ter uma casa organizada, temos que ter uma prefeitura que olhe para os servidores, que olhe para os verdadeiros donos da casa, que valorizem os servidores municipais que tanto precisa. E nesse sentido, nesse sentimento, nós falamos e deixamos uma mensagem que nós somos otimistas, que juntos a gente pode buscar a valorização e que o prefeito municipal se sensibilize nestas questões funcionais. Sandro da Luz, muito obrigada. Sei que a gente teria muito assunto para falar ainda, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pelas contribuições, pela participação hoje. Obrigada também a você de casa, pela companhia, pela sua audiência, aos servidores que acompanharam nosso programa pelas redes sociais. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.